Além de prazer, é privilégio e honra, né, irmãos? É um motivo de honra e de muito privilégio poder trazer a mensagem da palavra de Deus, né? Então eu me sinto muito feliz de estar podendo hoje aqui ministrar a palavra do Senhor. Essa semana orando a Deus, pedindo uma mensagem para Deus, para não virmos aqui falar qualquer coisa, né? A gente não vem aqui falar qualquer coisa, nós temos que falar o de Deus realmente. Eu pedi muito a Deus uma palavra, consagrei a minha vida essa semana toda e creio que Deus vai nos honrar nessa noite. Até porque, irmãos, não é que Ele vai me honrar, Ele vai se honrar, né? Deus não precisa honrar ninguém, né? Nós não somos merecedores de honra, né? Nós temos que virar tapete para Deus pisar. E nós queremos, né, tapinha nas costas, ser bom pregador. Nós somos loucos para ganhar glória. Quem não gosta? Quem não gosta de roubar a glória de Deus? Mas a glória de Jesus Cristo. Ele vai honrar aqui, não o pastor Aparecido, não o pastor Gilberto, ele vai honrar a Jesus Cristo aqui. Porque a campanha é em nome de Jesus. A campanha é segundo a palavra de Deus. O Gilberto não pôs aqui um tema que ele arrumou da cabeça dele. Ele está dizendo algo da palavra, ele está aqui passando para nós algo que a palavra de Deus está falando. E a palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. Isso é a única coisa impossível para Deus. A única coisa impossível para Deus, você pode ver lá em Hebreus 6,18 e também Tito 1,14, que a única coisa impossível para Deus é Deus mentir. Deus pode todas as coisas, mas mentir Deus não pode. Então, se nós estamos fazendo uma campanha hoje, segundo a palavra de Deus, dentro das promessas de Deus, dizendo que Deus vai fazer algo que Ele falou que ia fazer, e Ele não pode mentir, então vai acontecer algo nessa noite. Então nesses 3 dias vai acontecer algo. Então Deus, Ele não está honrando, não vai honrar o pastor Gilberto, não vai me honrar, não vai honrar os pregadores, Ele vai honrar Ele mesmo. Ele vai mostrar assim: eu falei na minha palavra que eu não fazia, eu vou fazer na tua vida. Eu falei que eu fazia, não fazia, se você cresce eu faria, então eu vou fazer. Então se você crê nessa campanha, se você realmente acreditar, ele não precisa ter muita fé não. Qual o tamanho da fé que Jesus diz que precisa ter? Tamanho do quê? Dom de mostarda. Eu nunca vi um dom de mostarda, eu só vi pela internet, diz que é muito pequenininho. Então você não precisa ter uma fé muito grande não. Essa pequena fé que você tem aí, só de você já ter vindo aqui, essa fé já faz toda a diferença para Deus. Essa fé que você precisa. Não é uma fé muito grande, sabe, de você determinar os montes se moverem, não. Essa fé que você tem aqui, só de você ter vindo aqui hoje, essa fé que Deus precisa para fazer um grande milagre na tua vida. Para fazer o impossível acontecer na tua vida. Glória a Deus. Não precisa você ter uma fé tamanho caros de abacate. É uma fé tamanho grande de mostrar. Só porque você veio nessa noite, se você veio porque você crê, porque você acreditou que Deus podia fazer algo na tua vida nessa campanha, então Deus vai fazer, porque Ele não pode mentir. Porque se Ele não fizer, não é o pastor Gilberto que vai mentir. Você não vai dizer assim: pastor Gilberto só mentiroso, você está campanha disse que eu ia. Não, você vai falar: puxa Deus, o Senhor falou a sua palavra lá, que sinais seguiria. O Senhor falou que a gente já podia fazer, que o Senhor confirmava, que o Senhor não fez. Então Deus não, como Ele não pode mentir, Ele vai fazer algo com certeza nessa campanha em nome de Jesus. E outra coisa, eu já fiz muitas campanhas, participei de muitas campanhas, eu nunca vi, pastor, uma campanha sem resultado. Nunca vi. Na minha ignorância, no começo da minha carreira, eu fiz campanhas absurdas. Na minha ignorância, eu fiz campanhas absurdas lá em pastor de Cristo. E Deus honrava. Deus honrava. Porque Ele sabia que eu falei de coração, e Deus honrava, Ele contava os testemunhos, e Deus movia os céus pela vida daquela igreja. Porque Deus nos ama, irmão. Porque Deus te ama. E Ele faz porque Ele te ama, não é porque você merece, não. Irmão, não é merecendo nem a salvação. Não é merecendo nem ser salvo, é graça, né? A graça de Deus, de graça, que é graça, o favor imerecido é graça. Foi de graça, não pagamos nada pela salvação. E a palavra de Deus diz: se Deus deu a salvação, não dará muito mais outras coisas agora que nós estamos em Cristo Jesus? Deus fala muito mais coisas. Mas vamos aqui para o tema da mensagem, né? Marcos 16, 17. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Diz assim:
E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E por a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? O pastor já orou, então não há necessidade de nós orarmos novamente. Eu acho estranho, né? Vai na igreja, a gente ora pelo pregador, e o pregador depois, agora vamos orar, né? São irmãos. Não valeu, não. Então pode sentar, tomar seu assento, em nome de Jesus, fica à vontade, sinta-se na sua igreja, amém? E nós vamos então ministrar a palavra do Senhor. Eu vou falar aqui, vou passar aquilo que o Senhor colocou na minha alma, amém? Aqui o Senhor Jesus, já no final do livro de Marcos, ele estava falando, né? Finalizando, antes ele já ia ascender aos céus. Ele estava conhecendo os discípulos, mandando eles ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, dizendo que quem cresce seria salvo. E de repente Deus diz assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Ele não fala os sinais, ele fala estes sinais. Estes sinais seguirão aos que creem. E quais são os sinais que seguirão os que creem? E ele continua dizendo assim: em meu nome expulsarão os demônios. Os que creem. E falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E por a mão sobre os enfermos os curarão. Jesus disse que os que creem no nome dele fariam essas coisas. E se nós resumirmos tudo isso, nós vamos perceber que o que ele disse aqui, que essas condições que ele disse aqui, engloba toda a nossa vida. Engloba toda a nossa vida. Se nós, no nome dele, cumprirmos esses mandamentos, nós vivermos isso aqui, nós vamos ver, nós vamos resolver muita coisa na vida de muita gente, e nós seremos uma igreja forte e abençoada, porque o plano de Deus para a igreja dele é que não haja necessitados. A igreja primitiva tinha tudo em comum, e não havia necessitados, não havia pessoas com dificuldade, porque elas viviam essa palavra. E os que creem no nome de Jesus Cristo realmente conseguem viver essas promessas. Se nós analisarmos o texto, percebemos o seguinte: os sinais seguirão os que creem. Aí, se nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, quantas pessoas leram o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos fala o livro Atos dos Apóstolos, mas deveriam, na verdade, né, não é o livro Atos de Jesus, é Atos dos Apóstolos, porque aquele livro mostra os que os apóstolos fizeram no nome de Jesus. Porque, irmãos, entenda o que eu estou querendo passar para você. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem, mas que creem em quê? No nome de Jesus. Você está entendendo? Não é você crer no milagre, não é você crer na bênção, é você crer no nome de Jesus. Ele falou: os que creem no meu nome farão essas obras. Porque o segredo não está na nossa força, não está no nosso poder de milagre. O segredo está no nome de Jesus. E a igreja, nós como igreja, nós temos essa autoridade, esse poder de, no nome de Jesus, fazermos grandes coisas. Então não adianta nós vermos aqui nessa campanha e jogarmos a responsabilidade toda para Deus, para Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque todos que estamos aqui, nós cremos no nome de Jesus, porque essa igreja é uma igreja que está firmada e fundada, baseada no nome de Jesus. E se você crê no nome de Jesus, o milagre vai acontecer na tua vida. O milagre tem que acontecer na tua vida. Nós temos exemplos. Os discípulos, os apóstolos de Jesus,
Nós vemos no livro de Atos quantos milagres o apóstolo Paulo fez, quantos milagres Pedro fez. A palavra de Deus diz lá no capítulo 9 de Atos Apóstolos que Pedro desceu para uma cidade, chegou numa cidade e tinha um homem paralítico numa cama, chamado Enéas. Ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Ele não orou, não fez nada. Ele chegou lá e disse para aquele homem assim: Enéas, Jesus te dá saúde. Está em Atos 9:34, irmão. 9:34. E ele disse simplesmente isso. E o homem levantou e andou. O homem que estava 8 anos, paralítico, em cima de uma cama. Veja que ele não precisou orar, ele não precisou fazer nada, não precisou fazer nada. Ele não precisou ir lá e pôr a mão. Ele simplesmente entrou na casa e disse: Jesus te dá saúde. Mas qual é o segredo dessa cura? É o nome de Jesus. Ele disse: Enéas, eu te dou saúde. Eu, Pedro, te dou saúde. Não aconteceria nada. Mas como ele disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Enéas levantou. Dali ele se passou mais uns dias. Ele foi para uma cidade e tinha uma mulher que havia morrido, uma Tabita, uma irmã em Cristo que havia morrido, e estavam planteando ela, e chamado Pedro. Uma irmã nossa morreu, Tabita, uma mulher de Deus. E Pedro foi até aquela mulher, subiu no quarto, orou, e a mulher, em nome de Jesus, ressuscitou. E eram homens igual a nós, homens e mulheres igual a nós, que não faziam muita coisa, simplesmente oravam, que nós adoramos, que liam o Antigo Testamento e que criam no nome de Jesus. Eu gosto da passagem de 8 de Atos Apóstolos, Gilberto, aquela passagem 8 de Atos, onde Filipe desceu para Samaria. Havia uma perseguição sobre a igreja, e Filipe desceu para Samaria, e lá Filipe começou então a curar as pessoas. Ele começou então a pregar o Evangelho. Atos Apóstolos 8:5. Ele entrou na cidade. A cidade de Samaria é uma cidade idólatra, era uma cidade terrível, e ele começou a pregar o nome de Jesus, ministrar ali o nome de Jesus, e as pessoas começaram a ser curadas. A palavra diz, e Filipe descendo a Samaria, eles pregavam a quê? A Cristo. Vai mais para frente, irmão. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados. Irmãos, o poder de Filipe foi tão grande naquela cidade, no nome de Jesus prevaleceu tanto, que até o macumbeiro que tinha na cidade se converteu. Até o macumbeiro, vamos continuar a mensagem, a leitura da palavra, mas até o macumbeiro que fazia mágica, era um mágico que tinha na cidade, que iludia todo mundo, e que todo mundo dizia que ele era a grande virtude de Deus, até ele se converteu. Por quê? Porque ele viu sinais, que Filipe fazia no nome de Jesus, e ele se converteu ao Evangelho. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque um homem creu, desceu de uma cidade e mudou a vida daquela cidade. E a palavra de Deus, se continuarmos lendo, diz que aquela cidade agora, ela tinha alegria. A cidade tinha alegria, porque antes de finalizar aquela cidade, a cidade era uma cidade dominada pelos demônios. Mas quando ali chegou o nome de Jesus, e começou a fazer um trabalho no nome de Jesus, as pessoas sendo libertas, aquela cidade começou então a se alegrar. As pessoas começaram a ser felizes, porque os paralíticos andavam, os mudos falavam, os cegos enxergavam, os endemoniados eram libertos. Você viu que quando aqui na palavra que nós lemos, que a primeira coisa que Jesus disse, ele falou assim: os que em meu nome, os que creem, os sinais que os que creem em meu nome expulsarão demônios. Sabe que tem uma lei agora, né, pastor? Não vai poder mais expulsar demônio, né? Mas é proibido agora expulsar demônio. E é tudo que o diabo queria. E a primeira coisa que Jesus disse, que no nome dele, quem cresce no nome dele,
Esses sinais serão os que em meu nome expulsaram demônios. Por que Jesus disse isso? Jesus expulsou muito demônio, porque ele sabia que a humanidade, desde aquela época, a humanidade é dominada por entidades malignas. A maioria das pessoas tem um espírito maligno dominando a vida deles. Por isso que a situação do mundo está desse jeito. Por isso que o mundo chegou a esse ponto que chegou. Porque as pessoas com demônios na sua vida levam elas a fazer tudo que é contrário à vontade de Deus. Porque estão as pessoas loucas, drogadas, jogadas na rua, pessoas viciadas em droga, em bebida. Nós estamos muito tempo com libertação. Hoje nós estamos preguiçosos aqui, velho. Não tem mais. Estou velho, não estou mais aguentando. Podia ir até às 16 horas, estou tentando ir até às 18, chegando às 16, estou entregando jejum. Estou brincando a cabeça. Então, irmãos, nós trabalhamos com libertação, eu posso mulher. Eu trabalhei muito com a libertação. Então nós já vimos muito demônio manifestar. E nós sabemos o que estamos falando. Esses espíritos malignos destroem a vida das pessoas. O demônio mata pessoas, irmãos. As pessoas fazem obra de feitiçaria para outra, mata as pessoas. Por isso que a primeira coisa que Jesus disse: no meu nome que creem, vou expulsar os demônios. Porque sabem que o mundo está do jeito que está, porque os demônios estão dominando a vida das pessoas. Fecha a porta de emprego, termina casamento, destrói relacionamento do pai e filho, leva a pessoa para a prostituição, para a bebida, para as drogas. E essa pessoa só sai dessa situação quando ela for liberta no nome de Jesus. E não tem outro jeito de libertar uma pessoa nessa situação, só no nome de Jesus. Não adianta, pode levar para o médico, pode internar, pode dar injeção, pode dar remédio, fazer o que for, ele volta a mesma coisa, porque é só no nome de Jesus. Mas aleluia, glória a Deus. Então os discípulos realizavam essas obras, mas no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Era no nome de Jesus, porque os sinais seriam realizados pelos que creem, e os que creem no nome do Senhor Jesus. Porque não adianta nós fazermos uma campanha e tentarmos resolver a situação de uma causa impossível pela nossa força. Porque, irmãos, nós como homens, nós como seres humanos, não temos poder para tal coisa. Quando nós fazemos uma campanha como essa, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos algo acontecer. Porque nós sabemos que para Deus tudo é possível. E Marcos 9:23 diz que tudo é possível aos que creem. E eu pergunto para você nessa noite: você crê nessa campanha? Você crê que Deus pode fazer algo? Você crê realmente? Porque eu vou falar para você, irmãos, você está entendendo o que eu estou falando? Se você veio aqui esperar algo acontecer por acaso, não vai acontecer nada. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática, que é uma fé pequena, para algo acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Jesus, falando com os discípulos, ele disse lá em João 14:12, que os que creem, os que acreditam no nome dele, e você acredita, fariam as mesmas obras que ele faria. Na verdade eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Os que creem fariam obras maiores do que Jesus fez. Você está entendendo, irmãos, que não é Jesus que vai fazer, é você que está aqui nessa noite que vai fazer o milagre acontecer. É você, é nós que vamos fazer o milagre, é nós que vamos mover a mão de Deus. Claro que o milagre é Deus que faz, é Deus que faz o milagre. Mas por que a gente faz tanta campanha e uns recebem a bênção e outros não recebem? Porque tem pessoas que falam assim: pastor, eu estou por aqui de campanha, eu já fiz tanta campanha, eu já fiz campanha para tudo, e minha vida nunca mudou nada.
Porque ele fez campanha, mas nunca creu. Irmãos, eu estou falando isso para você porque nós corremos o risco de passar 3 dias aqui na campanha e na semana que vem, o mês que vem, passa o ano e você fala, não aconteceu nada naquela campanha que o pastor Gilberto fez, campanha furada. E o problema não está no pastor Gilberto, o problema não está em Deus, o problema está em mim. Porque eu preciso acreditar. João 14, 13 e 14, põe João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedis ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha bem, o que Jesus disse para você, é o que ele disse lá para os discípulos, fazendo para você essa noite. E tudo que pedis, no nome de quem? No nome de Jesus. Se você pedir o nome do Gilberto, não vai dar certo. No meu, então, pior ainda, né? Só se fizer o Pix. Então, irmãos, veja bem o que Jesus está prometendo. Que eu disse que Deus não pode mentir. E Deus disse: tudo que pedis em meu nome. Ele falou tudo. Você está entendendo? Entende isso, irmãos? Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Que tudo que pedis. O que você vai pedir para Deus nessa noite aqui? Qual é a tua necessidade? Você está numa campanha. Você vê aqui porque você está numa campanha. Você vê aqui porque você crê. Então qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade nessa noite? O que você está pedindo para Deus nessas 3 noites aqui da campanha? O que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Você pode dizer assim, mas pastor, a minha necessidade é algo impossível. Mas a campanha é para isso. A campanha é para isso. É para causas impossíveis. Se fosse causa possível, já fala que o pastor Gilberto ele resolve. Ele tem dinheiro, ele é bonito, entendeu? Ele resolve. Então, se é algo que eu posso fazer por você, me procura, quem sabe eu consigo te ajudar. Né, pastor João? Se é algo que o pastor Gilberto pode fazer para você, procura ele. Aí não precisa nem te incomodar Deus, né? Mas nós estamos falando de algo impossível. Sabe o que é impossível? É o que ninguém pode fazer por você, ou que até alguém pode fazer por você, mas que é impossível para você. Vou dar um exemplo. Você tem uma causa na justiça, você está lá e a causa está enrolada. É impossível você fazer alguma coisa, entendeu? A causa está lá na justiça e quem está cuidando são o juiz. Você não pode fazer nada. Não tem como ser lá e falar, juiz, né, como foi a viúva, advoga a minha causa contra o meu inimigo. É impossível para você, mas é possível para o juiz. E Deus vai trabalhar no coração do juiz e vai fazer o possível acontecer. Aleluia! Ainda que você tenha uma doença, uma enfermidade, que a medicina, o médico, ninguém pode resolver. Para Deus é a mesma coisa de qualquer coisa para Deus. Porque para Deus tanto faz curar como ressuscitar. Lázaro estava morto há 4 dias e Deus ressuscitou ele. Então isso é coisa impossível. Você está entendendo? Eu estou falando de coisas impossíveis. Se você trouxe algo possível aqui para Deus, tudo bem, Deus vai resolver também, não tem problema. Mas o impossível é quando ninguém pode fazer nada por você. É quando ninguém pode resolver por você, ou quem pode fazer não quer fazer. É quando alguém pode resolver para você e não tem como, não quer resolver para você. É quando uma ajuda para você, um resultado, uma solução do teu problema está muito distante, está muito longe, e ninguém sabe, ou ninguém sabe como fazer isso, e Deus abre aos olhos de alguém e resolve. Deus mostra para alguém o resultado, Deus mostra a solução. Isso é o Deus do impossível. Para Deus que criou o céu e a terra, nada é difícil para Ele. Moisés estava no deserto com mais de 1.500 pessoas, 1.500.000 pessoas ou mais, e o povo começou a reclamar da comida que Deus estava dando, porque a gente não está satisfeito com nada que Deus dá, né? E o povo estava reclamando do maná, enjoado do maná, e Deus falou: eu vou dar comida para esse povo, é carne que eles querem, eu vou dar carne para eles.
E o Moisés falou assim: Senhor, como é que você vai dar carne para esse monte de gente aqui no deserto? Estamos no deserto, Senhor. Vai fazer o quê? O Senhor vai saber, vem um mar aqui, vai trazer os peixes do rio para o mar aqui, porque olha a quantidade de gente que tem aqui, como é que o Senhor vai fazer carne para todo o seu povo? E qual foi a resposta de Deus para ele? Haveria alguma coisa impossível para mim? Falou: estaria meu braço encolhido agora? Quer dizer, eu não posso agir. E Deus mandou carne no deserto e saciou o povo. Você entende? Nós estamos aqui nessa campanha diante de um Deus que não tem impossível para ele. Aleluia. Sabe? Eu sempre oro a Deus e não pergunto o que Deus vai fazer ou como Ele vai fazer. Então, o teu problema, a tua causa, não fique preocupado com o que Deus vai fazer ou como Deus vai fazer. Você só precisa acreditar que Deus vai fazer. Amém. Sabe? Você só precisa acreditar que Deus vai fazer. Porque sabe aonde nós perdemos a fé? É quando nós começamos a olhar para as circunstâncias da situação. Puxa vida, mas a minha situação é muito complicada. A minha situação é muito difícil, é impossível. Como é que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Irmão, não é o problema se Deus vai fazer, é como Ele vai fazer, é se Ele vai fazer. O problema é convencer Deus de fazer. Você está entendendo? Não é como Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Para Deus, o problema não é de fazer. O problema não é de fazer um milagre, não é fazer uma cura, abrir uma porta. Não é Ele fazer algo. Para Deus tudo é possível. O problema é se Ele vai fazer. Se nós vamos convencer Ele nessa campanha a fazer, porque Ele quer fazer. Mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível para Deus. Todo quando pedires ao meu Pai, eu farei. Tudo que você imaginar, Deus pode fazer. Se nós pedirmos a Deus e colocarmos a nossa fé em prática. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, não sou eu. Põe João 16, 24 aí, meu irmão. Olha o que diz João 16, 24. Até agora nada pedis em meu nome. Pedi, recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Os discípulos, até aquele presente momento, estavam com Jesus, mas não pediam nada no nome de Jesus. Talvez não sabia esse segredo, até que um dia Jesus disse: vocês não pediram nada no meu nome. Se vocês pedirem, vocês vão receber, para que o vosso gozo, em algumas vezes, para que a vossa alegria se cumpra. Deus, Ele tem prazer em que os filhos deles vivam alegres. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer no desemprego, na miséria. Deus não tem prazer em ver os filhos dele sofrerem. Muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas, que vêm em nossas vidas, mas são passageiras, são para nos lapidar, mas não é para a morte, nem para desviarmos dos caminhos de Deus. Deus permite situações para nos lapidar, mas quando nós pedimos algo no nome do Senhor Jesus, Ele diz que nós receberemos. Por quê? Porque o plano de Deus é que nós sejamos felizes e que o gozo da nossa vida se cumpra na nossa vida. Por que Deus veria você triste, chorando pelo canto por uma situação que Deus pode resolver, Deus não resolveria? Quem é que é pai e mãe sabe? Pelo nosso filho a gente mata e morre, filho. É verdade, a gente faz o que pode e o que não pode pelos filhos. Essa semana eu não trabalhei, a semana inteira a cada Chaina arruma na casa dela. Não trabalhei, dei dinheiro. Uns dias eu consegui atravessar a noite trabalhando, porque é minha filha, eu amo ela. Entendeu? E ela precisava reformar a casinha dela lá. Eu falei: não, deixa eu faço aí para você. Esse dia eu reformei a da Rafaela, porque é minha filha, eu amo elas. Eu tinha que trabalhar, de ganhar dinheiro para cuidar da casa delas. A gente, pai, é besta.
A gente é besta. Levantando a mão para você formar a cadeira. Então, meu filho, eu estou falando de filho. A gente faz coisa para os filhos que, olha, a gente passa privações, situações para abençoar os filhos. E a palavra de Deus diz assim: se vocês sendo maus, sabe dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais Deus. Se nós que somos maus, porque eu não sou bonzinho, mas Deus, o professor Cristo é bonzinho na obra, vai lá para a irmã Neuza, a prova que ela passa. Não tem ninguém bonzinho na terra, não, irmão. Nós estamos salvos para a misericórdia de Deus. Então você fala, nós não estamos bonzinho nada, bonzinho Jesus, como chamado Jesus, o bonzinho, o Senhor Jesus disse: bom é Deus, o único bom é Deus, irmão. E Jesus disse: se vocês sabem sendo maus, vocês são maus, ele falou, vocês sabem dar boa dádiva aos seus filhos, quanto mais Deus que está no céu, que nos ama. Você já imaginou o amor de Deus pela nossa vida? Então por que Deus não faria um milagre na nossa vida nessa campanha? Porque Deus não te ouviria nessa campanha? Porque Deus não realizaria algo na tua vida que você precisa? Aleluia. Se Deus te ama. Porque a gente faz com os nossos filhos, né? Obrigado. Nós sabemos que nós fazemos com o nosso filho. Quem é pai, quem é mãe aqui, se teu filho pedir um absurdo para você, você não vai fazer, você vai. E eu, meus filhos são pequenininhos, mas não, tudo crescido. A minha filha mais velha tem 39 anos, 38 anos, o mais novo tem 23. É tudo crescido. Eu faço de tudo por eles, eles são meus filhos, eu amo eles. Eles cresceram, eu não tinha que amar eles. Casaram, não tinha que amar eles. Imagina o amor de Deus pela tua vida. Imagina o quanto Deus te ama. Porque, irmãos, o preço para você ser filho de Deus, o preço para você se tornar filho de Deus, foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O preço para Deus foi muito caro. Então Deus, escuta o que eu vou te dizer, entende isso que eu vou te dizer, porque parece que isso pode ser percebido na vida das pessoas. Você tem que entender que Deus pagou um preço muito alto pela tua vida. E quando a gente paga um preço alto por algo, a gente ama aquela coisa, a gente dá valor para aquilo, aquilo pode ser importante para nós. Compra algo caro e põe na tua casa para você ver. Alguém possa, não, peraí, pelo amor de Deus, não posta. Isso aí foi caro. Né? A gente está todo besta. Compra um negócio do banco, o carro, não, cuidado para riscar novo, estofado é novo. Porque pagou caro. Agora você imagina você, o valor que você tem para Deus, que Jesus morreu pela tua vida. Se você fosse a única pessoa do planeta, só existisse você nesse planeta, ainda assim Deus mandaria Jesus para morrer por você. Imagina o valor que você tem para Deus. E o diabo consegue fazer tudo diferente. O diabo consegue colocar na nossa cabeça que nós não temos valor nenhum para Deus. Ontem eu falava com um amigo meu, um obreiro da casa do Senhor, e ele estava falando: estou acabado, acabei, o ministério acabou tudo, estou acabado, não sei o que, choramingando, reclamando e falando. Eu falei: sabe que você está falando isso? Porque o diabo está usando tua boca. E sabe o que você está fazendo? Eu falei para ele: você está entristecendo o Espírito Santo. E a palavra diz para não entristecer o Espírito Santo. Você está entristecendo o Espírito Santo, dizendo que Deus não está mais cuidando de você, que Deus não tem mais nada para você. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus está cuidando de você. Deus tem cuidado de você desde o dia que você levantou tua mão e aceitou Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Deus tem cuidado de você. Pode até parecer que não deu tudo certo, mas deu tudo certo. Você não está aqui? Você não chegou até aqui? Então porque deu tudo certo. Então, irmãos, tudo que nós pedimos, o Senhor vai nos conceder. Depende do que você acredita. Não depende de Deus fazer, depende do que você acredita. Se você acredita que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Tira a dúvida do coração. Sabe o que é fé? Põe para mim, irmão, 11, Hebreus 11:1. Põe Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha o que é fé.
É o firme fundamento, é o firme. É um fundamento. Sabe o que é fundamento? Fundamento é quando você faz uma casa, você põe os fundamentos da casa, o alicerce da casa. Aquele alicerce, aquelas colunas é o fundamento da casa. Isso aqui é o fundamento. Isso aqui é o fundamento, segura a casa. É isso que estabiliza o crente. O firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É você acreditar que essa campanha, você já teve vitória. Porque se você vê aqui na campanha, colocou a causa aqui, mas essa minha causa é impossível, é muito difícil. Se você não espera nada, você vai sair daqui derrotado. Você vai sair daqui derrotado. Depois você vai dizer que a campanha do Pastor Gilberto é uma furada. Mas se você fizer isso, um firme fundamento que você espera, se você está firme esperando a resposta, pela minha vida, a resposta vai. Eu dou a minha vida. Se Deus não vai dar a resposta para você, você tem que acreditar. Você tem que crer que Deus vai fazer. E ele continua assim: e a prova das coisas que não se vê. É você já está contando que aquilo vai acontecer, não contando para todo mundo. Você acreditando e já contando com aquela vitória. Olha, com essa campanha, já vou começar a fazer planos, porque a minha vitória vai vir, a minha cura vai vir, a minha libertação vai vir, a pessoa que eu estou fazendo a campanha por ele vai vir, Deus vai fazer algo. Irmãos, milagre acontece na vida de gente doida. Gente lógica não recebe milagre de Deus, sabe? Crente lógico não recebe milagre de Deus, Gilberto. Não recebe. Sabe quem recebe milagre de Deus? Doido. Crente doido. É o crente doido. É o crente que não quer nem saber o que Deus vai fazer, sabe? É o crente que fala assim: não, está na mão de Deus, vai acontecer algo, vai acontecer, e acontece. Porque ele creu, ele acreditou, entendeu? Então é isso que nós temos que fazer, acreditar. Nós fizemos uma campanha, quando eu comecei a pastorar a Baixada de Cristo, o pastor Ronaldo tinha saído, lembra? Eu fiz uma campanha, eu perdido, né? O pastor local saiu, o pastor Renato me chamou, o Ronaldo foi embora, se assume, pronto. E comecei, falei, vou fazer o quê? Comecei a orar a Deus e vou fazer uma campanha. E fiz uma campanha de portas abertas. O Gilberto vai lembrar. Fui lá, convidei 3 missionários, fazer sexta, sábado e domingo. E fiz uma campanha de portas abertas. E eu falei para os irmãos o seguinte: irmãos, nós vamos fazer uma campanha aqui de portas abertas. E eu quero que os irmãos façam voto com Deus. Fazer voto com Deus. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. E aí eu falei para os irmãos: irmãos, vamos fazer aqui uma campanha de portas abertas, para Deus abrir as portas. Irmãos, a igreja estava no caos. Gente desempregada, gente doente, gente para ser mandada embora do emprego, gente com aviso breve. Falei, gente, o que está acontecendo nessa igreja? Com um bando de crente, está todo mundo destruído aqui, não é possível. O pastor Ronaldo já tinha saído mesmo, eu falei, agora eu estou comando, eu já vou começar a mudar as coisas. Eu falei, não, vamos fazer uma campanha, orei, jejuei, perguntei para Deus, e no meio do coração da campanha, nós fizemos uma campanha em portas abertas. Nessa campanha, irmãos, Deus abriu as portas na vida de toda a igreja. Eu vou só contar 2 testemunhos aqui rapidinho para adorar. O meu pai, ele não trabalhava em empresa há mais de 25 anos. Ele pôde trabalhar em empresa, foi ganhando de bico, e depois não conseguiu voltar para o mercado mais. Porque as pessoas pegavam a carteira dele e falavam assim: pô, você está tudo tempo parado aqui, não sei o que, achava que ele gostava de trabalhar. Meu pai trabalhava, meu pai estava trabalhando, meu pai era pedreiro, fazia bico e ele via naquela vida. E meu pai queria voltar para o mercado de trabalho. E meu pai, depois de 25 anos, meu pai arrumou emprego naquela campanha. Na semana da campanha, passou a campanha, na outra semana, meu pai arrumou emprego. Deus abriu uma porta de emprego para meu pai. E a idade, meu pai é idoso. E a irmã que arrumou emprego para meu pai,
estava de aviso breve para ser mandado embora. Ela trabalha numa empresa aqui na Lourenço Benódromo. Ela estava para ser mandada embora de aviso breve. Ela de aviso breve, meu pai desempregado na igreja. Quer dizer, um não podia ajudar o outro, né? Porque um está desempregado e o outro vai de aviso breve. Está quase desempregado também. Então está os dois no mesmo barco, né? E Deus fez um reboliço de a mulher de aviso breve. Sabe o que está falando? É mentira, pastor? Não, eu não estou aqui para mentir, né? De aviso breve que a mulher estava, ela trabalhava no escritório lá, já não tem gente. Chefe cara. Como é que chama aquela? Viviane. A Viviane, que estava de aviso breve, passou para gerente. De aviso breve, pastor, ela passou a ser gerente. Na outra semana ela era gerente. E ela Deus já usou ela como gerente, já deu porta para meu pai também. Deus, já num milagre só, Deus abençoou dois. Glória a Deus. Então, irmãos, porque eles confiaram. Então Deus faz. E ali, irmãos, eu fiquei bom de ver quantas pessoas vinham contar testemunho do que Deus tinha feito. Não era coisa pequena, era coisa grande. Eu vou ficar contando aqui porque a hora está indo embora. Então você está entendendo? Eu quero passar para você, irmãos, que essa campanha tem que dar resultado. Aleluia. Por quê? Nós estamos aqui num grupo. E lá em Mateus 18, 20, diz que se nós concordarmos, unidos concordarmos em algo aqui na terra, põe lá para mim, irmão, Mateus 18, de 18 ao 20. A palavra diz que, em verdade, eu digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligar na terra será desligado no céu. Também eu digo que se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, analisa bem. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é daquele Deus que eu falei para você que não mente. Foi ele que escreveu isso. Não foi eu, foi o pastor Gilberto. Tudo que ele falou. Ele falou que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando o pastor Gilberto pegou essa campanha para fazer, eles concordaram, que nós estamos numa concordância aqui, não estamos? Todo mundo concorda aqui que nós queremos ver milagre? Concorda com essa campanha? Tem alguém que discorda da campanha aqui? Todo mundo aqui concorda que essa campanha tem que haver milagre, tem que haver cura, tem que haver libertação, portas abertas? Todo mundo crê? Estamos em concordância aqui ou tem alguém que não concorda? Quem não concorda, levanta a mão. Nós já fomos para fora da igreja. Porque se não concordar, nós somos obrigados, não. Como é que a pessoa vem na campanha e não concorda? Vamos ser obrigados a retirar, né? Educadamente, jogando da escada para baixo, pedindo para se retirar. Porque não é possível que a pessoa vem na campanha e discorda da campanha. Não tem como, não. O Gilberto já arrumou isso. Se eu não concordo, eu não posso vir. Por isso que muita gente não recebe, porque não concorda com nada. Tudo que o pastor fala, não concorda. Então a palavra diz que se dois concordarem aqui na terra, se nós ligarmos aqui na terra, ligarmos no céu. E se nós pedirmos algo aqui, concordarmos em algo e pedirmos a Deus, versículo 19 fala isso, diz que Deus vai fazer no céu. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, eu não estou falando nada de novo para você, eu estou falando tudo que você já leu na Bíblia. Eu não estou aqui inventando moda, não estou aqui trazendo nenhuma revelação nova, porque o que me mata é pregador que quer trazer revelação nova. Não é a Bíblia que tem, acabou. Pregue isso aí, não fique inventando moda. Não, eu estou com uma revelação nova, revelação nova de Deus, eu não dá revelação nova. Então escreve Apocalipse 2, quer mais um livro na Bíblia então, que é estranho, pastor João. A pessoa diz que tem uma revelação nova. Que revelação? É isso aqui, ó. É dentro disso aqui que nós vamos ser abençoados. A palavra de Deus, também vos digo que se duas pessoas, se você mais um, se eu e o pastor Gilberto, eu e mais um, concordarem na terra, irmãos, você está entendendo? É muito sério. Você precisa entender para poder funcionar. Se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, não é qualquer coisa. Qualquer coisa que você está concordando aí, se dois concordarem e pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. O Pai de quem? O Pai de Jesus. Eu creio, Jesus. Tu está entendendo como é fácil, irmão? É
só concordar, é só ligar aqui na terra, que é ligado no céu. Quando começou essa campanha aqui, quando o pastor colocou no coração dele, falou com os obreiros, falou com a esposa dele, quando ele conversou com a esposa dele lá na casa dele, ele e a esposa dele, dois, o Senhor já estava batendo carimbo lá no céu. Eu creio. Quando ele começou a falar com os obreiros, quando a reunião, ela fazer essa campanha, os obreiros concordaram. A palavra diz que Deus já estava fazendo lá no céu. Ele estava recebendo no céu. Então, você está entendendo, irmãos, que essa campanha que você está participando é uma campanha que está lá no céu? Você precisa entender isso. E não é eu que estou falando. É verdade. E nem o Gilberto mandou falar. Se ele tivesse dado um pix para mim, eu falava até mais. Entendeu? Então a coisa funciona assim, irmãos. Não é inventar moda, não tem que inventar história, não tem que inventar nada. É vida. É só você colocar a palavra de Deus em prática e a bênção vai acontecer. Eu creio. É só você colocar a palavra de Deus em prática e o milagre vai acontecer. Amém, Jesus. Não precisa, mas é nós que temos que fazer. Sempre quando Jesus estava no barquinho, começou a água, ele ia afundar o barco, Jesus estava dormindo e o discípulo acordar ele. E Jesus disse o que para o discípulo? Ele chegou para ele, mestre, o senhor não está vendo que o barco está afundando, o senhor está dormindo aí? E Jesus falou para ele, homens de pequena fé, por que vocês não repreenderam o mar e o vento? Era para vocês fazer isso. Era para vocês que tinham que fazer. Vocês estão me acordando aqui para mim. Você entende? O que Jesus esperava daquele povo? Que eles repreendessem, desse uma ordem e a coisa acontecesse. E às vezes nós ficamos esperando passivamente que Jesus faça algo e não fazemos a nossa parte. Mas quando nós começamos a crer, começamos a acreditar, começamos a profetizar, o mundo espiritual se move ao nosso favor. Você sabe que muita coisa está dando errado na vida de muito crente. Lembra que eu falei dos demônios? É os demônios que estão atrapalhando a vida de muito crente. É demônio, é espírito maligno que está atrapalhando a vida de muito crente, de muita gente. Que a pessoa não tem coragem de ir na casa dele e repreender o mal em nome de Jesus Cristo e aceita a situação. Então, irmãos, não importa o que você pediu para Deus. Você entendeu o que eu ministrei aqui hoje? Amém. Que os sinais, estes sinais, ele falou, estes sinais seguirão os que creem. No nome dele, no nome de Jesus, nós vamos abalar o inferno. Nós vamos abalar o mundo. Nós vamos abalar os céus. Irmãos, eu sempre falo uma coisa e o pessoal pensa que não presta atenção no que eu falo. A palavra de Deus diz, capítulo 16 de Mateus, diz que Deus deu autoridade para a igreja. Os católicos falam que aquela autoridade foi dada para Pedro, né? Deu a chave para Pedro, deu a chave, não, Pedro, deu a chave do céu para você, irmãos. Aquela chave foi dada para a igreja. Foi em cima daquela declaração de Pedro, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus falou, deu a autoridade para a igreja. Então, nós como igreja somos a autoridade máxima aqui na terra, irmãos. A autoridade máxima não é o Trump, não é a ONU. A autoridade máxima na terra é você, somos nós. E nós parece que não sabemos disso ou não colocamos em prática. E quando você começa a colocar em prática tudo que foi dito aqui nessa noite, você vai ver milagres acontecendo na tua vida. Glória a Deus. Você vai presenciar milagres na tua vida. Porque muitas vezes a gente diz assim: eu estou orando, mas não acontece nada. Parece que Jesus esqueceu de mim. Um amigo meu falou isso ontem. Estou esquecido de Deus. Não, irmãos, ninguém está esquecido de Deus. Deus não esqueceu ninguém. É que nós precisamos mover a mão de Deus. Deus está disposto e esperando para fazer algo grande na nossa vida. Nós precisamos mover a mão de Deus. E o que move a mão de Deus? É a nossa fé. A nossa fé é em quem? No nome de Jesus. Você não veio aqui em nome de Jesus essa noite? Você não está aqui em nome de Jesus? Quem está aqui em nome de Gilberto? Levanta a mão.
Só eu. Mas quem está amando de Jesus? Todos nós. Nós estamos aqui numa reunião social. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Está iniciando uma campanha hoje no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós recebemos a cura. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É no nome de Jesus que nós curamos. Versículo 17 fala que em nome de Jesus imporá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, é muito poder para a igreja, irmãos. É muito poder que a igreja tem. Nós somos poderosos e nós muitas vezes não atentamos para o poder que nós temos no nome de Jesus. Jesus falou: no meu nome pisarão serpentes, escorpiões e nada nos fará dano algum. Olha a autoridade que Jesus dá para nós. E nós muitas vezes ficamos mendigando coisas mínimas sem fé nenhuma. Mas nessa noite eu quero te convidar para colocar essa fé em prática. Essa fé que você tem, essa pequena fé que você tem, não é uma fé muito grande, não é só a fé que você tem. Você pensa que é pequena, mas é uma fé grande. Porque se você não tivesse fé, você não teria vindo aqui. Talvez os outros irmãos que não puderam vir, por algum motivo, trabalho, alguma coisa, mas você que está aqui nessa noite, você tem fé. E é essa fé que Deus quer fazer um grande milagre na tua vida. E se você colocar essa fé em prática, você crê, se você crê que vai acontecer algo nessa campanha, vai acontecer no nome de Jesus. Não é porque eu estou dizendo, é porque eu mostrei para você na palavra tudo que Jesus nos ensinou, e tem que dar resultado. É impossível a gente faça uma campanha como essa e não dê resultado. Por que dá na vida de um e no outro não dá? Porque um crê e o outro não. Então acredita e espere em Deus. Talvez se aquela logo para segunda-feira, talvez na segunda, né? Terça, mas espera que vai acontecer. Eu creio. Espera que vai acontecer. Glória a Deus. Às vezes você faz um milagre para Deus não extrapolar a própria natureza que Ele criou, demora dias, meses, mas Deus faz. Eu fiz uma campanha com meu tio uma vez, meu tio Ricardo. Meu tio Ricardo estava com um problema sério. Nós fizemos uma campanha na casa da minha mãe. E depois de um ano, a resposta chegou. E meu tio foi vitorioso. Porque foi no tempo de Deus. Mas o importante não é o tempo que vai vir. O importante é chegar no final. É chegar ao resultado. E esse resultado depende de você. Acredita, confia. Não na campanha, confia em Deus. Não em mim que preguei, não no Gilberto. Confia na palavra de Deus. Confia em tudo que Jesus falou para você aqui nessa noite. Eu peguei versículos bíblicos, eu não peguei história, eu não falei nada, eu peguei a Bíblia. É isso aqui que nós temos, é isso aqui que dá resultado. Eu não disse uma revelação diferente para você. Eu não vim aqui dizer para você: olha, que Deus me deu uma revelação nessa campanha. Deus não me deu revelação nenhuma, Deus me deu uma palavra dele. É dentro da palavra dele que Deus cumpre. Sabe por que muita gente ouve promessa que não se cumpre nunca na vida dela? Porque as pessoas fazem promessa antibíblica e extra-bíblica, que está fora da Bíblia, e saem decepcionados das igrejas, porque eu fui, fiz campanha e não sei o que aconteceu, e tem dinheiro lá, não aconteceu nada. Porque Deus não tem compromisso com nada que não seja da palavra dele. Mas tudo que foi dito para você nessa noite aqui, foi Deus que falou. Eu mostrei todos os versículos para você. Todos os versículos eu mostrei na Bíblia para você. É a palavra de Deus. Deus mente? Não. Se Deus não mente, Deus vai cumprir na tua vida. Então não depende mais de Deus, depende de você. E vou dizer mais para encerrar. Deus quer fazer. Como eu disse. Por que Deus quer fazer na tua vida? Porque Ele te ama. Você não é filho de Deus, você não é filha de Deus. Você não está aqui nessa noite. Como é que Deus olha do alto, você vai dar uma campanha aqui e fala para Ele: está crendo? Deus não vai dar? Como é que Deus não vai fazer? É impossível. Deus tem poder. E não se preocupa como Deus vai fazer. Tá? Ele criou o céu e a terra. Esse céu você está vendo que Ele criou, essa terra e o mar, tudo que existe nele foi Ele que criou. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, quantos cromossomos você tem no teu corpo, quantas células você tem no teu corpo. Ele sabe tudo. Foi Ele que criou tudo. Não se preocupe.
Ele sabe o que você pensa, Ele sabe que esses 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele sabe agora, nesse exato momento, o que cada um está pensando. Ele está agora em todo lugar do planeta e do universo. Ele sabe tudo que está acontecendo no universo. Você entendeu o tamanho do nosso Deus? Não dá para mensurar a grandeza de Deus. Então, hoje que eu paro e fico pensando na grandeza de Deus, não dá para mensurar a grandeza de Deus. Um Deus impossível, que pode fazer algo para a tua vida. Eu creio. Que vai fazer essa campanha em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos agora nos colocar em pé e nós vamos agora profetizar no nome de Jesus Cristo. Eu quero que você faça essa oração agora, mas eu não quero que você fique dizendo assim: não, Deus, se o Senhor quiser, né? Não sei, né, Senhor? Não fica com dúvida, não. Vai diante de Deus e pede o que está precisando, pelo amor de Deus. Não fica pedindo para Deus: não, Senhor, se for da tua vontade, tudo bem, nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. Deus vai fazer aqui a vontade dele. Mas eu acabei de dizer, Deus acabou de mostrar que Ele quer fazer algo na nossa vida. E se você deixar essa dúvida entrar no teu coração: não, Senhor, não, fala para Deus: Deus, olha o seguinte, eu preciso desse milagre. O homem não pode me ajudar, Deus não pode me ajudar, o pastor não pode me ajudar, ninguém pode fazer por mim. Só quem pode fazer por mim é o Senhor. Então fala para Deus: Deus, o meu milagre é esse, eu preciso desse milagre. Eu acredito e confia. Vai dormir hoje em paz, crendo que o milagre vai acontecer. E você vai ver a coisa acontecer. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Começa a orar a Deus e começa a profetizar. Começa a falar com Deus. Começa a profetizar na tua vida a bênção, a cura, a porta abrindo. Começa a profetizar na tua vida. Começa a falar com Deus. Fala, você e Deus aí. Profetiza, abre a tua boca, profetiza, fala: Senhor, eu estou crendo. Eu estou acreditando, Senhor.